Direito na Tela. E hoje, então, Direito na Tela com indicações ao Oscar. E o nosso convidado é o professor do curso de Direito da Universidade de Brasília, o professor Cristiano Paixão. Professor, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar com você aqui e com seus ouvintes. Vamos lá, então, professor. O Oscar está chegando. Vai ser em abril a entrega da estatueta? Pois é, vamos ter um Oscar diferente, né? Um Oscar em plena pandemia, que afetou também, inclusive, a produção dos filmes, né? Afetou a distribuição dos filmes, com muitos cinemas fechados. Então vai ser um Oscar diferente, mas que, como a gente vai ver pelos filmes aqui, não impediu a criatividade de aflorar e produzir bons filmes. Então vamos às indicações, professor. O senhor começa com o filme Mank. Esse é um filme muito interessante, que é um filme que normalmente são temas que me agradam, porque são filmes que falam sobre cinema. Herman Mankiewicz foi um grande roteirista de Hollywood, da era de ouro de Hollywood. Ele dividiu os créditos do roteiro de Cidadão Kane com Orson Welles. É um filme muito bonito, porque é um filme que faz uma homenagem a esse cinema dos pioneiros, assim, do cinema falado, dos pioneiros dos estúdios de Hollywood, a MGM, Warner. Mostra como funcionava esse esquema dos grandes estúdios, as lutas pelo poder. Da perspectiva do direito é interessante, porque tem uma ideia de como se monta um conglomerado da indústria do entretenimento, tem uma questão trabalhista, inclusive, envolvida, tem uma questão política envolvida, há uma questão de uma relação entre o apoio desses estúdios e a disputa pelo governo da Califórnia. Mas, antes de tudo, é um filme que faz uma grande homenagem a um personagem, que é o Mankiewicz, que está sendo interpretado de modo magistral pelo ator Gary Oldman, que merece ganhar o Oscar de melhor ator, porque ele faz uma performance realmente matizada, humana. É uma performance antológica do Gary Oldman como esse personagem, Mank. O restante do elenco está muito bem também. E o filme é filmado num preto e branco belíssimo, lírico, que no fundo o que fica desse filme é essa grande homenagem ao cinema, essa grande homenagem a essas pessoas um pouco visionárias, um pouco delirantes, que criaram o cinema na Europa e depois, com essa perspectiva hollywoodiana, expandiram, digamos assim, os espaços do cinema para o mundo todo. O senhor citou Gary Oldman e eu não tenho como não lembrar 1992, a interpretação dele, a performance dele em Drácula de Bram Stoker. Ele estava muito bem naquele filme, aliás, um outro filme belíssimo, né, dirigido pelo Francis Ford Coppola, uma obra autoral que recria um clássico da literatura de uma forma original. O Gary Oldman, a meu ver, ele evoluiu como ator. Ele tem uma performance ali muito sanguínea, desculpe o trocadilho, uma performance assim, muito visceral. Aqui ele está numa performance mais matizada, um personagem na meia-idade, um personagem com seus demônios internos, mas com uma grande bondade, uma grande generosidade num contexto difícil. Quem gostou da performance dele do Drácula vai ver uma dimensão ainda mais profunda de um ator que amadureceu agora nesse filme, né? Gary Oldman, que inclusive, né, professor, participou também de alguns episódios da franquia Batman, mostrando assim que ele é bem versátil aos papéis e que ele assume essa missão. Verdade, tem papéis muito diferentes entre si. Isso é sempre um desafio para um ator, né? O ator acaba desenvolvendo uma certa identidade, mas nesse caso uma designação, a escalação dele para o papel é até uma ousadia do diretor, porque a princípio ele não teria o physique de role. Eu até imagino que ele deva ter, inclusive, mudado um pouco a composição corporal, deve ter engordado um pouco para interpretar o Mank. Mas, assim, foi um grande sucesso, foi uma belíssima escolha e vamos deixar aí para o espectador, para o ouvinte, ver se concorda conosco ou não. Muito bem, Mank, a primeira indicação, vamos para a segunda, Os Sete de Chicago. Esse é o filme que tem mais proximidade com o direito, né, desses três que a gente selecionou. Esse é o próprio filme de tribunal. Quase todo o filme se passa dentro de uma sala de audiência do Tribunal do Júri. E um processo real, uma história real. É uma história de alguns jovens e organizações da juventude que vão protestar na convenção que elegeu o candidato do Partido Democrata em 1968, nos Estados Unidos. Essa convenção aconteceu em Chicago
E havia ali o contexto, 68 é o contexto das lutas universitárias em muitos lugares do mundo, é um contexto de muitas lutas contra a guerra do Vietnã, esse é o principal contexto do protesto, e nós temos essa situação, ou seja, ativistas, jovens, muitos estudantes, artistas, que vão a Chicago para protestar e se deparam com uma polícia muito violenta, com um prefeito que era famoso por incentivar brutalidade e violência policial. O resultado, como vocês já podem imaginar, é o resultado de uma série de violações a direitos humanos cometidas pela polícia, cometidas pelo poder público, e depois isso vira um processo, né, contra originalmente 8 réus, a gente tem que ver o filme para entender porque eles depois viram 7. Mas nesse processo nós temos muitas coisas envolvidas, inclusive tem um contexto que é o contexto da questão racial americana, porque um dos réus é um integrante do grupo dos Panteras Negras, que foi um grupo, né, de ativistas negros que surgiu exatamente no final dos anos 60 no contexto universitário dos Estados Unidos. E nós vemos ali a brutalidade do tipo de repressão que se fez contra essa organização, inclusive para a execução de um dos seus líderes. A execução, hoje se sabe, deliberada pela polícia. Então nós temos aqui um pouco desses dramas, desses dilemas que estão na nação americana até hoje e em outros lugares, como o Brasil, por exemplo. O problema da violência policial, o problema da violência policial contra os negros, o problema do dissenso. Ou seja, como uma sociedade pode permitir e estimular que haja um dissenso nas suas fileiras, na sociedade civil. O que nós vemos aqui é uma municipalidade que não soube lidar com o dissenso. Uma polícia que estava lá para hostilizar quem estava cantando, tocando violão na rua, fazendo um protesto que era completamente pacífico. Então isso nos mostra até um pouco dos limites da democracia americana. A democracia americana que, nesse período, claramente não conseguiu dar ensejo, não conseguiu dar as condições necessárias para o exercício regular do protesto, da liberdade de expressão, da liberdade de uso da palavra pública. Professor, o senhor citou já que o 7 de Chicago é todo dentro de um tribunal. O que o senhor pode destacar deste julgamento? Muito interessante. Isso para o estudante de direito, para o cultor do direito, para o profissional do direito, vai se interessar, primeiro, pelas estratégias. Quais são as estratégias da acusação? Uma acusação, digamos, muito poderosa, porque é feita, por ordem do então ministro da Justiça americano, que é o caso equivalente ao ministro da Justiça, que determina que 2 procuradores federais façam acusação contra esses, originalmente, 8 de Chicago. E os 2 advogados de defesa são advogados históricos na defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. Os atores que interpretam tanto o time da acusação como da defesa estão muito bem. E nós temos todo aquele jogo, que é muito interessante no processo penal americano, da inquisição de testemunhas, da convocação das testemunhas, da maneira como explorar eventuais contradições das testemunhas. Nós temos também a questão da importância de selecionar os jurados, a questão de como se comportam os jurados no julgamento, que é um outro recurso muito utilizado por advogados criminais nos Estados Unidos para estudar o júri, digamos. E temos também, talvez uma coisa fascinante, a condução do juiz. O juiz é um juiz muito arbitrário, é um juiz com a noção muito preconcebida da culpa dos réus, e ele não esconde muito isso. E é uma história real, esse juiz realmente existiu, realmente conduziu o processo dessa forma, ele foi muito criticado por essa condução do processo, e é muito interessante a gente ver um pouco dos poderes instrutórios do juiz. A capacidade que ele tem de indeferir provas, de tumultuar o próprio processo, de estabelecer medidas punitivas contra os réus, se considerar que estavam transgredindo alguma norma. Então, da perspectiva, digamos, do fazer direito, é fascinante, porque mostra tanto a beleza de uma bela tese de defesa, quanto, digamos, o poder predatório de um juiz que não vela pelos direitos dos seus acusados. Então, efetivamente, foi muito enriquecedor nessa perspectiva de como o direito opera. Muito bem, a segunda indicação do professor Cristiano Paixão conosco aqui hoje no quadro Direito na Tela, o 7 de Chicago. E temos uma terceira indicação, é uma animação, professor, aquela animação Soul. Exatamente, Sérgio. Esse é como praticamente todos os filmes produzidos pela Pixar, esse é mais uma obra-prima.
nós temos, né? A Pixar é um estúdio independente, depois foi incorporado pela corporação da Disney, mas que tem uma capacidade de produzir filmes que tem vários planos narrativos. São filmes, a princípio, destinados para crianças, mas é claro que eles visam também a um público adulto. É claro que questões, digamos, metafísicas são colocadas, questões filosóficas são colocadas, e de uma forma sempre muito elegante e muito instigante. Esse filme, ele faz uma espécie de dupla, de dobradinha com outro filme da Pixar, que é o Viva, A Vida é uma Festa, que foi lançado em 2018. E ambos os filmes têm, como, digamos assim, como pano de fundo, o tema da morte, o tema do mistério da morte, o tema do mistério do que está no além-vida. Se um deles, que é o Viva, A Vida é uma Festa, faz uma grande homenagem aos cultos do México em relação ao Dia dos Mortos, em relação à maneira como os mortos são festejados, em relação à cultura familiar, muito típica do Dia dos Mortos no México, esse filme mostra um professor de música numa Nova York contemporânea que resolve, digamos, ele acaba sofrendo um acidente, é bem no início do filme, e ele acaba sendo inserido nesse drama sobre o que acontece depois que nós vivemos e o que acontece antes da nossa vida. Ele é transportado para um plano, que é um plano que tudo isso está em discussão. Tem elementos cômicos muito interessantes quando ele volta à Terra, e tem uma discussão muito sutil sobre livre-arbítrio, sobre o tipo de destino que nos espera, sobre as escolhas que temos que fazer na vida. Isso não é uma novidade para a Pixar. A Pixar vem trazendo esses temas há bastante tempo. Fala sobre perda e superação em Up, fala sobre paternidade e filiação em Procurando Nemo, fala sobre criação e relação, inclusive, homem e animal em Ratatouille. Então, nós temos uma série de filmes que tratam de questões cruciais. A série Toy Story é uma série sobre crescer, amadurecer, sobre a passagem da infância para a vida adulta. Então, nós temos Soul como um grande e legítimo representante dessa tradição da Pixar de pensar os grandes temas, fazendo uma obra que é ao mesmo tempo profunda e leve, é ao mesmo tempo séria e divertida, e que se vê, inclusive as crianças gostam e os adultos gostam. Professor, aproveitando que temos o tempo, qual é o bônus? Qual é a indicação bônus que o senhor tem para nós? É mais uma animação? É um bônus precioso, Sérgio. É um candidato, é um dos indicados ao prêmio de melhor animação curta-metragem. Se chama Ópera. É feito por um diretor coreano, chamado Eric Oh, que é radicado nos Estados Unidos. Ele teve experiência na Pixar, trabalhou em filmes da Pixar, Procurando Dory, Divertidamente, e depois saiu da Pixar e foi fazer filmes independentes, e faz esse filme, que é um filme interessantíssimo. É uma animação de cerca de 9 minutos, que é uma espécie de microcosmo dos problemas contemporâneos. Ele faz um grande teatro, o nome ópera aí tem um significado dúplice. Por um lado, realmente um grande teatro em que se encenam ações cênicas ocorrendo, há personagens em cena, há movimento de palco, há música no fundo, mas também é no sentido de ópera como obra, como construção, como artefato, porque é uma espécie de planta industrial e que contém mais ou menos uma estrutura de um dia na vida de uma sociedade. Temos julgamentos, temos rituais religiosos, temos rituais de educação, temos conflitos políticos, tem uma analogia, tem uma referência muito grande a questões ambientais, como, por exemplo, questões de mudança climática, de aquecimento global. Tudo isso num filme de 9 minutos, sem nenhuma palavra no roteiro. Apenas um movimento muito elaborado de animação, um desenho gráfico muito, muito sofisticado, e significados assim, infinitos de interpretação. Então, recomendo muito, quando se possa ter acesso a esse filme, se chama Ópera, o diretor se chama Eric Oh, e concorre na categoria animação em curta-metragem. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça hoje com o professor Cristiano Paixão, ele que é professor da Universidade de Brasília, do curso de Direito, trazendo 3 indicações e um bônus para nós. Vamos rever as indicações. Mank, Os Sete de Chicago e Soul, indicados para o Oscar, e também temos essa animação Ópera.
Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a você e para os seus ouvintes.